Gente, boa tarde. Boa tarde, meio boa noite, né? Uma mistura. Fico feliz que vocês vieram. Imagino que é sempre uma batalha, sempre um desafio para a gente estudar a palavra de Deus, aplicar aquilo que Deus tem nos falado. Mas fico feliz que vocês tenham se esforçado, que vocês tenham lutado contra essas batalhas. Espero que ao longo da nossa jornada vocês não se percam no caminho. Então eu peço que todos os cursos nós já temos que encorajar um ao outro. Mas esse curso que é sobre uns aos outros, mutualidade, de forma duplicada, o encorajamento mútuo um do outro. Então, alguém que hoje talvez não vai vir, por favor, leve a sua consideração, uma mensagem, olha o que aconteceu, tá tudo bem. Vamos viver isso em prática, vamos colocar isso desde já, realmente com um carinho, um cuidado, um zelo uns pelos outros. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, preparou algo especial para nós. O Senhor nos ama, o Senhor tem planos muito melhores do que aquilo que o nosso coração e a nossa mente pode projetar para nós. Isso é uma bênção para nós. Nós não estamos limitados aos recursos humanos, não estamos limitados à história, à genética. Nós estamos realmente entregues ao Senhor, o teu amor e o teu poder que não encontra limites. Obrigado por isso. O Senhor sabe, ó Deus, a luta, a batalha, o desafio que cada um enfrenta, também as vitórias, as conquistas que cada um tem vivido e desfrutado no Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, nos ajude a sermos povo da esperança, povo que leva a esperança para aqueles que estão destroçados. E, ou melhor, todos nós, com certeza todos nós aqui em alguma área na nossa vida temos algo de alguma forma destroçados. Que a graça, que o poder da tua palavra, as ferramentas que o Senhor nos disponibiliza, possa vir de encontro com as nossas vidas e nos transformar em vitoriosos, transformados, para que o teu nome seja glorificado, para que o mundo veja em nós o poder do Senhor, além daquele genética, a história ou qualquer outra coisa poderia colocar sobre as nossas vidas. Obrigado pela vida de cada um que está nesse culto, obrigado por esse tempo. Pedimos a tua graça, o teu discernimento, o teu Santo Espírito aqui. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós estudamos um pouco a respeito das dificuldades de viver a mutualidade, as dificuldades de viver os mandamentos uns aos outros. Hoje nós vamos um pouco além. Então você que não pôde vir na aula passada, procure pegar o material, dar uma lida e verificar. Mas sobre a aula passada, não é uma resposta, uma pergunta recíproca. Pensa aí, quais daquelas dificuldades que você mais tem? Quais são aqueles impedimentos que estão na tua vida? Nós citamos vários, desde orgulho, soberba, indiferença, até outras, medo, frustração. Várias foram as dificuldades que nós colocamos, que nós levantamos e nós verificamos que existem, que nos impedem de viver a qualidade bíblica, viver os mandamentos de uns aos outros. Mas para você, na tua vida, qual é aquela que impacta mais? Será que é o tempo, a administração do tempo, a administração dos recursos, ou essas que eu já citei, ou outras que foram citadas, tantas e explicadas na semana passada? Enfim, na semana passada nós vimos que tem um compêndio enorme de dificuldades que tende a nos impedir de viver isso. Mas junto com todas as dificuldades, nós colocamos textos bíblicos que nos levam a ver que sim, é possível romper essas dificuldades. Não só é possível, como é devido romper essas dificuldades. Hoje nós vamos um pouco mais além, dentro desse curso que nós estamos chamando de Esperança para os Destroçados, vivendo os ensinos bíblicos da mutualidade bíblica. Quero decorar com vocês um versículo. Eu gostaria muito que nós, quando concluirmos esse curso, você tenha esse versículo memorizado na tua cabeça, no teu coração, mas não só no sentido de falá-lo, mas de conseguir realmente absorver as verdades. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34, 35. Olha, vocês estão de parabéns. A gente pede para os jovens lerem as coisas, né? Parece que a gente está num velório já de semanas que você está lá, vocês até assustei. A senhora leu? Firmes, parabéns, muito bom. Queridos, esse é um texto tão conhecido por nós, mas
ele é tão conhecido que a gente se distrai com umas coisas importantes dele. Jesus está dizendo que ele está nos dando um novo mandamento. Mas amar ao outro é um mandamento antigo, é um mandamento prioritário, né? Um mandamento tão básico, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Chega aqui, o que Jesus está nos trazendo? Ame-se uns aos outros como eu os amei. É mais do que amar como eu me amo. É amar como Cristo me ama. Olha o desafio. Olha a questão aqui muito profunda. Cristo amou ao ponto de se entregar por nós. Cristo nos amou ao ponto de pagar um preço muito alto para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter esperança. E olha que interessante, vocês devem amar assim uns aos outros, como eu os amei. Se vocês assim fizerem acontecer, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Então é até uma condição para que o evangelho chegue às pessoas, uma condição para que verdadeiramente sejamos discípulos de Cristo, é que nós nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Então vamos gravando essas verdades de João 13, 34, 35. Na semana passada, como eu disse, nós aprendemos e estudamos de uma forma profunda as dificuldades que surgem no processo de viver isso. Hoje nós vamos além, nós vamos verificar outras coisas que não são os problemas, mas como nós vamos viver, como colocar em prática esses mandamentos. Mas como uma introdução, eu quero te desafiar. Toda semana eu vou trazer 1, 2 ou 3 de pecados que normalmente nós nos viciamos, sejam pecados ou coisas similares que acabam nos aprisionando. Então eu trago 2 casos aqui para vocês. O caso da pessoa viciada em adrenalina. Não vamos confundir a adrenalina com drogas ou outras coisas. A adrenalina é uma reação química do nosso organismo que é causada por fatores. Por exemplo, eu gosto muito de fazer atividade física. Então, eu preciso fazer atividade física todo dia porque eu me acostumei com a sensação da adrenalina, dessa substância que o meu cérebro libera toda vez que eu faço atividade física. Então, eu sou viciado na adrenalina. Então, quantos de nós aqui são viciados na adrenalina porque trabalham muito? Então, o prazer de trabalhar, o prazer de executar, o prazer de realizar algo que se propõe, gera um tipo de adrenalina no seu corpo que causa dependente daquilo, e aquilo ele te dá um prazer enorme. Uma outra pessoa poderia até desenvolver a própria adrenalina na questão do perfeccionismo. Eu gosto das coisas do jeito que eu gosto, eu faço as coisas como eu quero, e por buscar fazer e desenvolver as coisas do jeito que eu quero, toda vez que eu faço exatamente como eu quero, eu tenho uma sensação eu tenho uma sensação de tomar conta. Mas o problema dessas coisas é quando elas nos controlam. Será que nós temos aqui pessoas viciadas no perfeccionismo? Será que nós temos aqui maridos que constantemente têm problema no seu trabalho, com seus filhos, com a sua esposa, em algum ambiente? Porque quando as coisas não acontecem do seu jeito, ele se destempera, ele perde a alegria, ele perde a esperança. Será que acontece o oposto, né? Esposas que assim vivem, né? A casa tem que estar perfeita, se as coisas não estiverem do jeito dela. Não estamos falando sobre algo organizado e funcional, tá? Também não estamos falando do mal de fazer atividade física, é óbvio, nem do mal de trabalhar. Estamos dizendo aqui do excesso dessas coisas que movem para isso. Enfim, será que nós temos alguém aqui? Será que nós temos alguém aqui que tem um tipo de prazer na sua vida? Prazer de comer, o prazer talvez ilícito em alguma coisa que te causa essa adrenalina, que te causa esse momento, essa coisa que te deixa extasiado, que você produz, que você quer, que você se move em prol disso? O que realmente te move? O que tem te movido no dia a dia, ele tem te conduzido no dia a dia. Então isso tudo pode nos viciar, isso tudo pode nos prender. Mas a esperança de Deus para as nossas vidas é que em Cristo, eu e você, nós podemos abandonar qualquer hábito pecaminoso. Será que nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu quero acrescentar. Será que nós temos aqui homens dominadores? Homens que acham e que confundem a questão do que é ser um líder, do que é ser um cabeça e acaba mandando e exigindo as coisas do jeito dele? Será que nós temos mulheres dominadoras, mandonas? Enfim, qual é o problema? Hoje eu trouxe esses 2, acabei citando mais 2 aqui, mas toda aula eu quero trazer algum tipo de pecado que nos domina, algum tipo de coisa que nos traz longe daquilo que Deus tem para nós. Então, quando o seu não estiver no início da aula, pense no seu, tá bom? Pense, olha, eu já consegui vencer esse hábito pecaminoso, eu já consegui crescer nessa área com Deus, eu já consegui viver isso, a liberdade de Cristo, e aí você vai pensando.
Vamos definir a palavra mutualidade? É uma palavra que eu vou usar tantas vezes aqui, acho que é importante que a gente entenda. Particularidade, característica ou qualidade do que é mútuo, em que há reciprocidade ou troca. Então, mutualidade é essa questão de caminharmos juntos, é essa troca. Queridos, eu prometi para vocês que eu mandaria o PowerPoint para vocês no grupo. Por que eu não mandei ainda? Estou editando muitas coisas. Essa aula não é pronta, eu estou fazendo, já tenho as próximas aulas prontas, mas eu acabo melhorando muitas coisas conforme eu reviso e pesquiso durante a semana. Então, cada semana que estiver prontinho, redondinho, eu mando para vocês o PowerPoint lá, tá bom? Mais significado ainda da palavra mutualidade. Troca realizada de modo recíproco, mutuação. A mutualidade de grandes benefícios. Eu gosto desse significado, dessa informação, que mostra nessa troca de benefícios. Quando nós estamos em Cristo, quando o reino de Deus se achega diante de nós através da mutualidade, de uns aos outros, é uma troca de benefícios, é uma troca de bênçãos. Colaboração mútua. Então, quando você pensar em mutualidade, pense em todos os princípios bíblicos que nos ordena uns aos outros, tá bom? Pense dessa forma e você vai conseguir entender tudo aquilo que a gente está falando quando nós nos referimos à palavra mutualidade. Como, então, superar as dificuldades de viver a prática da mutualidade cristã? Semana passada a gente estudou tanto, a gente viu enormes dificuldades. Eu tenho certeza que todos nós aqui na aula passada nos identificamos em alguns pontos daqueles que são impedimentos para vivermos a mutualidade bíblica. E hoje nós vamos então começar, não é uma aula conclusiva dentro desse tema, mas nós vamos começar a caminhar com como resolver esses conflitos, como vencer essas dificuldades, como vencer esses impedimentos de viver a mutualidade cristã. Primeira coisa, gente, comece. Você e eu precisamos começar. Mateus 28, 19 e 20 é um texto muito conhecido por nós. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, ensinando-as, batizando-as e caminhando com elas até que Cristo volte. É uma ordem que Deus nos deu. Um texto que a gente conhece tantas vezes, mas a gente fica na normalidade, né? Venho na igreja, participo de um culto, venho na igreja, faço uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas o quanto que eu tenho? Realmente tem pessoas dentro da comunidade de Cristo aqui, a igreja, que conhecem, sabem quais são as minhas fraquezas e que podem me ajudar diariamente. Queridos, eu quero contar algo particular desta semana para vocês. Eu tenho as minhas fraquezas, não vou contar para vocês quais são elas, mas eu tenho as minhas, que eu luto diariamente. Ora um pouco mais nessa área, ora um pouco naquela, venço uma, descubro que tem outra e assim a gente vai caminhando. Mas que bênção é ter pessoas caminhando, não é verdade? E mais perto do final dessa semana, entre as minhas lutas, eu tive uma delas. E quando eu tive uma delas, uma das pessoas que eu caminho junto, que eu presto conta, que presta conta, que a gente ora um pelo outro, enquanto eu estava no meu momento de maior dificuldade, eu recebi uma mensagem de texto, contando como ele estava, agradecendo a Deus porque Deus estava fortalecendo, e o como é bom desfrutar da graça de Deus e de obedecer ao Senhor. Naquele momento, assim, a esperança. Eu posso ser diferente. Quantas vezes eu incentivei aquela pessoa a ser diferente? Aquela pessoa está colhendo frutos abençoados da graça de Deus, da libertação de Cristo. E aquilo me impulsionou e eu disse, ore por mim, me cobre hoje, me cobre amanhã, ore por mim. E eu fui auxiliado, eu fui acompanhado. Isso é uma bênção, isso é um presente. Então, precisa começar. Comece. Não deixe para amanhã. Nós vamos aprender nessa e nas próximas 4 aulas, pelo menos, muitas coisas de como fazer isso na prática. Ferramentas, ideias, textos bíblicos que nos norteiam, nos livrando de perigos, nos ensinando como fazer isso. Mas não espere fazer tudo para fazer. Comece como? Comece com certeza, lembrando que isso é uma ordenança de Deus. Se nós não nos lembrarmos que isso é uma ordenança de Deus, possivelmente nós vamos ficar presos naquilo que a gente quer, presos naquilo que parece confortável para nós, que parece ser o melhor para nós. Então lembre-se, é um mandamento de Deus. 1 João 5,3 nos fala, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não procrastine, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, comece hoje.
Ore enquanto você está ouvindo essa aula, permita que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração qual é o homem de Deus que você pode caminhar junto, qual é a mulher de Deus que você pode caminhar junto. Eu já quero distinguir, mulheres caminham com mulheres, homens caminham com homens. Isso é muito melhor, evita um monte de problemas nessa caminhada aí. Não estou dizendo que não possa ter amizades nesse processo, mas o que a gente está aprendendo sobre mutualidade, prestação de conta, parceria, outros nomes que a gente queira usar uns aos outros, é melhor que homens caminhem com homens e mulheres com mulheres. Não procrastine, é uma ordenança de Deus. Nós acabamos de ler o texto aí de 1 João 5,3. Nisto consiste o amor, em obedecer ao Senhor. Queridos, entenda uma coisa. O Senhor, Ele intenciona bênçãos para nós. Não foi isso que nós lemos na aula passada, a respeito do povo de Israel, do povo de Deus, que nós também somos? E Deus não pede para nós uma coisa que é ruim. No começo talvez seja difícil ter que se expor, ter que mostrar uma fraqueza, ter que pedir ajuda, passar pelo processo de confiar em alguém confiar em mim. Não é fácil, é desgastante, frustrações e tudo aquilo que a gente viu na semana passada, dificuldade. Mas nós precisamos obedecer ao Senhor. Irmãos, vocês conseguem entender comigo essa questão de que o fato de eu não ter alguém que me impulsiona a caminhar perto de Deus, alguém que verdadeiramente conhece as minhas fraquezas, eu estou desobedecendo ao Senhor? Nós também vimos isso um pouquinho na semana passada, nós vamos rever alguns versículos provando isso pra gente. Então é a ordem de Deus, eu preciso prestar conta. O que Tiago 5,16 nos diz? Confessais os pecados uns aos outros para que sejam curados. A condição para ser curado e liberto, eu não terminei o versículo, falava curados e libertos, é que eu confesse o meu pecado um ao outro. E aí continua o versículo com aquilo que é mais importante, e orem uns pelos outros, para que sejam curados e libertos. Né? Então, é muito importante, é uma ordem de Deus expressa, direta, de Gênesis a Apocalipse, resumida aqui em Tiago 5,16, mas ela é repetida diversas vezes. Então, queridos, você que tem alguém, você precisa desenvolver alguém. Pense em alguém, ore alguém, comece, não procrastine, não deixa para depois, você precisa viver essa prática. Lembre-se que Deus não pede algo que você não consiga fazer. 1 Coríntios 10, 13 nos fala que junto com toda prova, tentação e desafio, Deus não nos permite passarmos por nada que nós podemos enfrentar. Assim como Ele também não nos pede nada que nós não poderíamos fazer. Então é muito importante que você comece, é muito importante que você obedeça, é uma ordem expressa, direta do Senhor para você. Por favor, não se manifestem. Mas se eu pedisse para nessa sala, 50 pessoas, levantarem as suas mãos, quantos de nós tem alguém que rotineiramente, de uma forma fixa, de uma forma onde realmente a pessoa pode saber de mim, eu posso saber dela, eu presto conta e a pessoa presta conta para mim? Onde realmente alguém, um ser humano, sabe tudo de mim, minhas fraquezas, aquelas coisas que eu penso, aquelas coisas que eu faço, aquelas coisas mais ruins que às vezes eu sou tentado ou que eu já fiz. Quantos de nós poderíamos levantar as nossas mãos? Queridos, semanalmente eu recebo na minha sala pessoas na área de aconselhamento, pessoas fora da nossa igreja, pessoas fora da comunidade cristã, pessoas destruídas, síndrome do pânico, depressão, burnout, tantas outras doenças. Tudo em consequência de pessoas que não vivem o benefício da mutualidade cristã. Pessoas que não vivem a bênção do que é ser igreja de verdade. O que é ser discípulo de Cristo. O que é um cuidando do outro. É claro que é um processo perigoso, um processo que tem que caminhar com sabedoria e com cuidado. Nós vamos aprender e vou dar muita dica para vocês com base na palavra de Deus. Mas é preciso começar, é preciso obedecer a ordenança de Deus e é preciso se lembrar. Deus não te pede algo que você não possa fazer. Walter, mas a minha personalidade não é como a tua. Gente, eu entendo. Eu sei que eu estou ministrando um curso de um assunto que é muito fácil para mim. Mas eu também ministro coisas e prego coisas que é totalmente impossível para mim. Mas como que você prega isso então, Walter? Como que você ministra isso? Queridos, com uma coisa muito simples. Nada que eu faço na vida cristã vem da minha própria força. Nada. Nem mesmo isso que hoje eu tenho facilidade. Hoje Deus me dá características que eu tenho essas facilidades. Eu disse para vocês na aula passada que eu já tive período que eu odiei a Igreja de Cristo, inclusive essa. Que eu não queria confiar em ninguém, não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém. Porque ações, falhas no meio dos relacionamentos, a gente perde a confiança em 1, 2, 3, e aí começa a achar que todo mundo é igual. Não, não é. A comunidade de Cristo é linda, ela é rica. E porque obedecendo a palavra de Deus, fora os meus sentimentos, ignorando os meus sentimentos, abafando o que eu quero, fazendo a vontade
Deus, hoje eu continuo desfrutando de bênção. E detalhe, sabe aqueles irmãos que pisaram na bola, que eu confiava? Nós estamos consertados. E hoje nós temos um relacionamento diferente. Alguns deles, com um pouco mais de cuidado, vão precisar conquistar a minha confiança ao longo de muitos anos. Talvez nunca mais vou confiar como confiava neles antes. Outros se demonstraram, diante da falha que tiveram comigo, muito mais confiáveis, porque foram verdadeiros, pediram perdão, mudaram sua atitude e hoje eu confio muito mais e posso ter o auxílio deles de uma forma muito mais profunda. Isso é mutualidade, isso é viver junto. Então não é fácil, mas Deus ordena, é uma ordenança de Deus, eu preciso começar e eu preciso saber que Ele está comigo e não me pede algo que eu não consiga fazer. Você precisa iniciar a prática da mutualidade cristã. Você precisa iniciar a prática da mutualidade cristã. Com Deus. Não tente pegar aqui de mim, dessa aula, dessa matéria, ou de livros, ou qualquer coisa, um tipo de ferramenta que você vai pegar, né? Agora eu tenho aqui, ó, tem a ferramenta que o Walter entregou na semana passada, e aqui eu posso preencher quais são os meus pontos fracos, e a pessoa vai me acompanhar, porque eu vou dar uma nota diária pro meu ponto fraco, e aí eu vou dar lá pro irmão Francisco. Ó, Francisco, me cobra semana que vem, hein? Semana que vem, durante a semana, ora por mim, me cobra, vamos ver como que eu chego semana que vem. Dou outra ou por computador, ou seja que for. Gente, isso é ferramenta, isso não muda a vida de ninguém, tá? Ferramenta você vai ter que adaptar as suas. Eu vou dar um monte de ferramentas para vocês. Inclusive, quem não pegou na semana passada pode pegar com o Francisco no final da aula. Mas são ferramentas, o mais importante é Deus. Quem é o universo? Quem nos criou de forma comunicativa como nós somos? Quem nos criou e ordenou que caminhássemos juntos? Quem nos criou e ordenou que nós orássemos uns pelos outros, encorajássemos uns aos outros, exortássemos uns aos outros na palavra, cuidássemos uns dos outros. Tudo foi o Senhor. Então tudo parte dele. Inicie a prática da mutualidade cristã com Deus. Peça ajuda, peça sabedoria. Não saia falando de uma hora para outra. Quando eu me converti, cheguei na igreja, família não era cristã, não conhecia o evangelho, não conhecia a igreja séria segundo o que Cristo e os discípulos plantaram. E aí eu cheguei lá no meio da igreja e eu achava que todo mundo era perfeito dentro da igreja. E eu achava que era um pedacinho do céu. E eu confiava em todo mundo e sonhava que meus pais se convertessem e a gente ia viver um céu e os problemas iam acabar, até que o tempo foi passando e eu descobri que não é bem assim. São seres humanos limitados e falhos, mas que é um povo com o mesmo objetivo, buscando a um Deus poderoso, que nos transforma, que nos anima, que nos impulsiona, que nos faz viver a esperança, mesmo diante de pessoas destroçadas. E nesse processo eu tinha coisas que eu queria pedir ajuda. E eu falava, Deus, como? Para quem eu vou falar? E na minha simplicidade de conhecer nada na caminhada, eu falava, Deus, não me deixa falar com alguém que não seja alguém que realmente vai me ajudar. E eu me lembro como se fosse hoje, estou falando de muitos anos atrás, só que eu sou pastor fazem 12 anos, que eu estou em Cristo deve fazer uns 20 anos. Então, estou me lembrando de 20 anos atrás, algo que eu orei na minha simplicidade, os primeiros cultos que eu estava ali, para quem eu vou falar isso? Para quem eu vou pedir ajuda? E eu me lembro de algumas vezes estar indo de encontro a alguém, falar algo de mim, algo da minha família, para pedir ajuda, e eu orando na minha simplicidade ali, Deus, se não for para falar para essa pessoa, se não for para eu falar para ninguém, faça para dar certo. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu não me lembro quem é a pessoa, mas eu me lembro desse episódio. Eu indo, e quando eu estava chegando, algo aconteceu, e aquela pessoa foi interrompida e eu não falei. Só que eu falei, outra minha oração. Deus cuida de mim. E eu continuei pedindo assim para ele no processo. E sempre que eu ia falar com alguém, eu pedia. Eu louvo a Deus, porque a riqueza colocou tantas pessoas maravilhosas no meu caminho. O que eu sou, se de alguma forma vocês veem eu dando algum fruto aqui em Cristo, pode ter certeza, porque eu tenho pessoas maravilhosas no meu caminho, porque eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida, me sustentando, me impulsionando, me ajudando a caminhar mais perto de Deus, mas tudo parte de Deus. É Ele quem vai nos dar, é Ele quem vai fazer. Peça ajuda dEle, ore, peça ajuda ao Senhor. Comece isso com o Senhor. Depois, com aqueles que Deus permitiu você caminhar. Né? Não dá para ficar só em Deus, nós estamos falando sobre mutualidade, sobre uns aos outros. Começa com Deus, mas vai também com o outro. Isso daqui no sentido de iniciar uma caminhada com alguém, quanto também no sentido de já ter alguém. Talvez se eu perguntar, até para eu ter uma percepção, quantos de vocês têm alguém que vocês caminham compromissadamente prestando conta um para o outro? Quantos? Ótimos, temos alguns aqui. Louvado seja Deus por essa bênção que vocês têm. Eu tenho certeza que vocês colhem frutos abençoados disso. Qual que é um risco que a gente que já tem isso corre? E que
vão buscar e corre. Quando nós vemos alguém, nós podemos tocar alguém, se torna algo mais fácil. Então, estou lá com dificuldade, estou lá com o meu problema, e eu vou sempre usar o Francisco, está aqui pertinho, tá bom? Corro lá no Francisco, ligo pro Francisco, peço ajuda pro Francisco, né? Mas, gente, não, primeiro eu peço ajuda para Deus. Primeiro eu falo com Deus, primeiro eu confesso para Deus, primeiro eu grito socorro para Deus. Falo com Deus, falar com meu irmão. Nunca inverto essa ordem, tá bom? Deus está acima de tudo, Ele sustenta tudo, é dele o poder, é dele o recurso. Se Ele não capacitar o meu irmão a me ajudar, o meu irmão vai me atrapalhar e não me ajudar. Então lembre-se, comece com o Senhor, dependente do Senhor, Ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Dentro de toda essa característica, uma outra coisa que você precisa fazer, além de começar, é se esforçar. Comece, não procrastine. Lembre-se de tudo que eu falei para você até agora, mas se esforce. Se esforce, você precisa se esforçar. Não vai ser algo muito fácil. Olha só o que Hebreus 10, 24 e 25 nos diz. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja segundo costumes de alguns, mas procuremos o quê? Encorajar-nos uns aos outros, mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o contexto aqui é um contexto falando a respeito da igreja, não vou ampliar muita coisa aqui porque não é o foco da aula, mas é um contexto de igreja, e está falando da necessidade do encorajamento mútuo. Agora nós vamos ver alguns significados da palavra no original. O que nós temos da Bíblia é o português, que limita a compreensão do que o autor está querendo dizer. Então nós vamos nos aprofundar um pouquinho aí. Qual é o significado da palavra se esforce dentro de Hebreus 10, 24 e 25? É essa ideia que tem duas palavras aqui destrinchadas para nós. A palavra consideremos, que está aí para você no original, ela tem a ideia de perceber, notar, observar, estender, considerar, fixar os olhos ou a sua mente em alguém. Não fica muito mais profundo? Não nos dá muito mais... Se a gente só ler esse Hebreus 10, 25, né, 24, 25, tá? Considerem uns aos outros, encorajem uns aos outros. Gente, quantas são as pessoas que você tem percebido na tua vida? Ah, mas Walter, eu não tenho ninguém que me perceba. Eu não tenho ninguém que cuide de mim. Eu caminho com uma pessoa já há alguns anos, incentivando ela a desenvolver a prática da mutualidade bíblica. E já fazem muitos anos que eu ouço a mesma frase dessa pessoa, mas ninguém faz isso comigo. Ninguém faz isso. Queridos, deixa eu dizer para vocês uma coisa, testemunho pessoal. Eu fiz isso durante anos e chorei diante de Cristo algumas vezes por dizer, Deus, eu tenho tanta fraqueza, eu quero mudar, mas por que as pessoas não se importam em me ajudar a carregar o meu fardo, não me cobram? Quantas vezes eu disse para inúmeras pessoas, por favor me cobra, por favor ore por mim, por favor me liga durante a semana, por favor me diga, me pergunta como que eu estou nessa área. E a resposta era, nada. Pode deixar, Walter, eu vou fazer. Só que não fazia. Tinha outros que nem respondia. Tinha outros que dizia que fazia. Fazia uma, fazia duas, mas às vezes alguns pecados e algumas coisas no crescer com Deus demora uma caminhada longa, é um processo muito longo. Mas, queridos, eu continuei obedecendo ao Senhor, eu continuei fazendo a minha parte, eu continuei percebendo, notando, observando, atendendo, considerando atenciosamente, fixando os olhos em alguém, cuidando de alguém. Chegou um dia que eu decidi diante de Deus com lágrimas, dizer, Deus, eu não me importo se eu vou ter alguém assim ou não. O Senhor ordenou que eu tivesse. Eu vou fazer tudo para que eu tenha, mas eu não vou ficar dependente do outro fazer para eu fazer a minha parte. E eu então decididamente decidi ser esse, que vai considerar, que vai perceber, que vai notar, observar, atender, considerar atenciosamente, fixar os olhos, a mente em alguém. Eu decidi fazer isso, exclusivamente obedecendo ao Senhor. Quando eu decidi fazer isso, o Senhor começou a fazer isso na minha vida também. Deus começou a levantar pessoas que começaram a se importar comigo, que começaram a me ajudar a levar os meus fardos, que começaram a me ajudar a lutar contra os pecados que ainda eu não tinha vencido e que Cristo nos diz que se está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás. Mas eu olhava e falava, mas eu estou todo velho ainda, como que esse evangelho é mentiroso, ou a Bíblia é falsa, ou esse negócio não serve para mim. Eu sou tão ruim, não serve para mim. Mentira. Não tem pessoa ruim no mundo.
que o evangelho não transforma, que o poder de Cristo não alcance. Não tem que a graça de Cristo não alcance. Não tem destroçado que Cristo não restaure. Porque o nosso Deus, o poder dele transforma a sua vida, transforma a sua fraqueza, transforma a minha, transforma uma igreja, transforma a sociedade, para mostrar que o poder dele ainda está ativo nas nossas vidas. Mas nós precisamos considerar. Você tem considerado as pessoas à sua volta? Você tem escolhido pessoas para praticar isso daqui? Gente, quantas pessoas você está percebendo? Quantas pessoas você está notando? Quantas pessoas você está considerando atenciosamente, fixando os olhos e a mente em alguém? Quantos aqui, pelo amor de Deus, não se manifestem, tá? Com uma pergunta recíproca. Quantos aqui lutam com a mentira? Quantos aqui lutam com a fofoca? Talvez enquanto eu perguntei isso para vocês, falei, nossa, mas que coisa mais boba, né? Um crente lutar com a fofoca, a mentira, um negócio tão simples, tão bobo. Isso daí a gente vence lá na primeira semana de convertido. Tem gente que não. Eu nunca tive a dificuldade de... Não é um pecado luto, eu não erro. Mas não é um pecado que eu luto a fofoca. Eu odeio fofoca. Eu odeio com todas as minhas forças fofoca. Eu odeio mais do que eu devia odiar. Porque eu acabo odiando até o autor da fofoca. E aí é pecado, né? Então, eu não gosto de fofoca. Mas, eu não gostar de fofoca, e eu não estou dizendo de fofocar sobre mim. Fofocar sobre qualquer um. Se vai fofocar sobre o político, eu não gosto. Vai fofocar sobre o Silvio Santos, eu não gosto. Mas, aqui é o seguinte... O fato de eu não lutar com esse pecado não significa que ele não é uma grande luta para um outro irmão. Só que eu, de repente, que não tenho essa dificuldade, que tenho até aversão a isso, eu posso ser um auxílio. Eu tenho facilidade, ferramentas de ajudar o meu irmão a vencer nisso. Então eu preciso entender isso, eu preciso considerar, eu preciso atentar. Uma outra palavra no original é de incentivarmos. Nos incentivarmos de fato alguém em sua luta para praticar a verdade no reino de Deus, ou apenas cumprimos o protocolo de descarga de consciência. Então, qual que é a nossa prática aí? Nós vamos considerar alguém, nós vamos nos esforçar em viver isso para cumprir um protocolo. Eu fiz a minha parte. Descarga de consciência. Se eu não fizer isso. Vão dizer que eu sou meia boca, vão dizer que eu não amo, vão dizer que eu não sou discípulo de Cristo. Ou porque Cristo faz isso na minha vida de forma tão profunda. Eu desfruto tanto desses benefícios, eu sou tão agraciado, que não tem como eu não querer agraciar outros com o poder de Cristo que exala na minha vida. Então a gente precisa pensar a respeito disso. Então, diante dos desafios, primeiro comece, depois se esforce. Mas não para por aí o esforço. O esforço é longo, o esforço é grande, olha só. A ideia de encorajarmos, estimularmos, a palavra dá a ideia de incitação, irritação. Olha a palavra final. Eu vou ajudar o outro de forma irritante. Eu vou ajudar o outro de forma incômoda. Não vou esperar que o outro diga, pelo amor de Deus, venha ao meu auxílio, me ajuda. Não, eu noto a necessidade de alguém, eu noto a fraqueza de alguém espiritual, eu noto que alguém não está obedecendo a palavra de Deus. Em Cristo eu vou descobrir ferramentas, orando, lendo a palavra de Deus, eu vou me munir de recursos que eu vou levar para aquela pessoa. Eu sempre vou mudar muitas histórias que eu contar para vocês, não vou evitar no máximo contar qualquer história do meu ministério aqui, tenho ministério fora daqui também, tanto enquanto trabalho aqui, quanto quando trabalhava em outras igrejas. Mas é muito comum nessa questão a gente começar a caminhar com a pessoa e a pessoa dizer, olha, eu não consigo, eu não faço, não tem jeito, não tem jeito. Queridos, a gente precisa criar ferramentas. Ainda essa semana, 2 pessoas no aconselhamento, eu tenho muitas tarefas no aconselhamento. Então, eu aconselho, eu faço um levantamento da vida da pessoa, depois daquele levantamento, eu começo a levantar os recursos que ela precisa ler, escrever, desenvolver, realizar, para trabalhar as suas fraquezas. Gente, e pasmem, tem gente que não consegue mesmo. Eu já fui orgulhoso, enquanto estava trabalhando nessa igreja, de dizer assim para a pessoa, aqui estão as tarefas, está tudo preparado para você exclusivamente. Expliquei, entendeu as tarefas? Entendi, tá tudo bem? Tá, ok. Você pode fazer a tarefa então na sua casa, semana que vem você volta para a gente conversar, tá bom? Entrego a tarefa para a pessoa. Chega na semana que vem, a secretária liga para a pessoa, olha, tá marcado o horário com o pastor Walter, confirma. Ele perguntou se você fez a tarefa. Fez? Não, não fez. Então,
secretária, por favor, remarca, fala para a pessoa fazer, depois eu atendo ela quando a tarefa estiver pronta. Queridos, às vezes as pessoas estão numa situação tão limitada, e às vezes você vê uma pessoa tão capaz, intelectualmente, profissionalmente, como marido, como mulher, fala, mas como a pessoa não consegue ler e responder essas perguntas básicas que eu estou dando? Gente, a pessoa não tem. A pessoa não consegue. E às vezes é necessário sentar junto. Queridos, olha, é isso daqui. Ah, era assim? Era. Às vezes não era nem uma falta de compreensão, era uma batalha espiritual, era um intelectual para aquilo que ela precisa. Então, eu preciso incitar, eu preciso dá-la aquilo. Eu estou usando um exemplo de aconselhamento, mas eu preciso fazer isso com a minha esposa. Minha esposa precisa fazer comigo. Nós vamos precisar fazer com o nosso filho. Nós fazemos isso com jovens. Então, esse esforço é um esforço mesmo. Se a gente parasse por aqui hoje, né? Semana passada sobre as dificuldades, hoje como vencer as dificuldades, comece, se esforce. A gente já teria desafio para o resto da vida, não é mesmo? Tem mais. Esforce ainda mais. Seja mutuamente hospitaleiros sem reclamação. 1 Pedro 4:9 nos diz que nós devemos ser pessoas hospitaleiras. Olha só, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E aí Gálatas 5:13. Queridos, são ordenanças de Deus que nos chama a viver a verdadeira vida cuidando um do outro. Essa ideia de esforço e essa ideia de ser hospitaleiro é abrir a minha casa. Você pensa a sua casa para receber os outros ou você pensa a sua casa só para você? Ah, minha casa é muito simples, minha casa é muito limitada, lá em casa a gente não come chique, na minha casa também não come chique. Mas sabe o que a gente faz? A gente tem um programa, olha, tal dia a gente vai fazer tal coisa para receber tal pessoa. Se eu vou servir um bolo e um chá gelado, tá ótimo, porque a comida é uma desculpa para a gente estar junto. Então a gente precisa criar meios. Ah, na minha casa não dá mesmo, eu não consegui organizar lá, a gente trabalhou muito, final de semana corrido. Tá bom, então sai da igreja, vamos tomar um suco juntos. Não precisa jantar. Tô comendo uma pizza, toma um suco. Você já não jantou para vir para a igreja, já não lanchou? Tá bom, vamos sair daqui, vamos tomar um suco. Vamos tomar um sorvete nessa época quente, vamos tomar um açaí. E lá você bate um papo, você ora. Tá em condição de encarar nada, porque naquela situação... Eu também oro no final do culto na igreja, alguma coisa. Mas eu estou me esforçando para receber pessoas. Não só a minha casa, mas a minha vida, ela é movida, ela é administrada de forma que as pessoas elas podem entrar na minha vida, ou eu sou uma pessoa fechada que convive comigo mesma. Então nós precisamos nos esforçar. Primeiro, comece. Depois, se esforce. Eu já disse para você um texto que nos encoraja, nos empurra um pouquinho nesse sentido, então vou pulá-lo. E nós vamos entrar um pouquinho na próxima aula já hoje, ainda dentro desse mesmo desafio. Sim, há esperança para os destroçados. Como superar as dificuldades da vida cristã? Use ferramentas. Use ferramentas. Eu quero dar para vocês ferramentas que eu conheço dos 12 anos de ministério, que as pessoas me passam, que eu descobri, que as pessoas vão descobrindo ao longo do tempo nisso tudo. Mas, de novo, as ferramentas elas nos ajudam. Mas não podemos depender apenas das ferramentas. Uma das coisas que nós precisamos entender é que precisa haver constância e regularidade na caminhada mútua. Então, por exemplo, estou caminhando com o Júnior, não nem o Chico agora, né? Vamos falar um pouquinho. Estou caminhando com o Júnior, meu xará, ó, Thalita e Júnior, né? Thalita, minha esposa, eu também sou Júnior, Walter Júnior. Estou com o Júnior. E aí eu falo pro Júnior, olha, você me ajuda, me cobra, porque ultimamente eu tô pavio curto. Thalita falou A, eu falo o alfabeto inteiro. Se A, B, o negócio esquenta lá em casa. E aí o Júnior, dedicado, aprendeu a mutualidade bíblica, tá lá semana a semana me ligando, me encontra, me cobra. Mas, de repente, eu começo a escorregar. E aí, ao invés de caminhar junto, daqui 3 meses eu vejo o Júnior, e aí eu conto pra ele como foi. Aí ele me pergunta, depois de 3 meses, e aí, Walter, como está lá, né? Tá no seu pavio? Tá bem, né? Porque naquele dia eu fui bem. E aí eu apago tudo dos outros meses que eu fui mal, e eu conto só daquele dia. Ou eu só procuro para prestar conta naquele dia que tá tudo bem. E todos aqueles dias que foi ruim, eu disfarcei e fugi. Tem que ter constância, tem que ter regularidade,
tem que ter um cuidado mútuo contínuo, tá bom? Então, essa é uma ferramenta para você. É necessário ser contínuo. O que é contínuo? O que é regularidade? Queridos, aí você vai ter que descobrir na necessidade sua. Então, por exemplo, quando eu me converti, eu venho da casa dos meus pais não convertidos e lá palavrão era vírgula. Então, palavrão saía da minha boca assim, um atrás do outro. E para vencer isso, eu precisava de ajuda. Era um tipo de ajuda que eu precisava que as pessoas me chamassem a atenção todo o tempo, tinha que ser constante, era todo tempo, todo tempo. Só que às vezes eles não estavam comigo em alguns ambientes que eu estava, escola, trabalho, e eu precisava que eles perguntassem, e aí, Walter, você se cuidou? Lá eles me chamam de Júnior, né? E aí, Ju, e aí, Júnior, e aí, Juninho, ó, conseguiu, foi lá, e aí? E aí, eu precisava disso, era contínuo. Agora, para cada tipo de pecado é uma coisa que você vai ter que administrar, mas precisa ser constante. Tanto para você que cobra conta do outro, quanto você que presta conta para o outro, tá bom? Isso precisa ser constante. Vamos lembrar da aula aqui, eu já estou entrando na próxima aula, né? Mas vamos lembrar então. Para a gente viver a mutualidade cristã, a gente precisa começar depois, e o que mais? Se esforçar também, né? Mas para esforçar, a gente precisa usar as ferramentas. Uma folha de prestação de conta, como eu deixei para vocês aqui e o Chico pode entregar, é um auxílio. O que tem nessa folha, gente? É algo simples. Está lá, descrição. Então, uma folha com alguns espaços você vai colocar fofoca, comilança, excessivo. Coloque as áreas que você tem dificuldade. E, diariamente, você vai dar uma nota excelente, regular, prática, né? Me afundei, fiz tudo errado. Você vai colocar. No final da semana, envia esse para a pessoa. Hoje eu tenho isso daqui no Excel, por exemplo. Eu preencho isso nas minhas áreas de dificuldade. E aí eu mando. Eu mando para 3 pessoas toda semana. Todo sábado, final do sábado, antes de eu dormir, eu mando para as pessoas. Vai para lá. Cria uma lista de transmissão. 3 pessoas que eu presto conta. Uma daqui da cidade, 2 fora. Mando para elas. E elas vão me responder, vão ter que me chamar a atenção, vão ter que me encorajar, vão me parabenizar, vão se juntar comigo para celebrar a Cristo aquilo que Ele tem feito. E é claro que, por parte da vida, eu preenchi algumas coisas que Deus já me fez vencer. Já não me dominam mais. O poder uns aos outros, o poder de Cristo através da igreja, da mutualidade bíblica, me transformou. E aí eu simplesmente não preencho mais aquilo. Mas como eu disse, no processo a gente vai descobrindo outras fraquezas que a gente não via, a gente decide algumas coisas que a gente já venceu, e assim a gente vai caminhando. Mas, gente, isso é uma ferramenta, tá bom? É só uma ferramenta. Não gosto desses negócios, esse negócio parece americanizado, e preenche aqui, manda ali. Não, eu sou brasileiro, não gosto dessas coisas. Tá bom, descubra uma outra forma, né? Semanalmente vocês vão se falar, e você vai dizer assim, Júnior, por favor, me pergunte se eu estourei. Eu estou usando exemplos que normalmente eu não tenho dificuldade, pelo menos nessa minha vida. Tá? Então, Júnior, me cobra se eu fui pavio curto. Júnior, me cobra se eu fofoquei. Júnior, me cobra se eu menti e se eu falei palavrão. Então, é que eu preciso que toda semana você me pergunte. Não, fui péssimo nesse sentido de palavrão. Não, ó, fui razoável. Então, vocês entendem que eu vou me olhar de frente ao espelho? Vocês entendem que a qualidade bíblica nos faz nos encarar e ver onde eu estou na caminhada com Cristo? Me faz lembrar se eu estou vivendo o reino de Cristo na minha vida ou eu estou dentro da igreja, mas vivendo à parte. Não sendo um discípulo. Não vivendo os benefícios da vida com Cristo e não refletindo os benefícios da vida com Cristo. Então use uma folha prestação de conta, encontros regulares, como eu já falei para vocês, ligações regulares. E aqui eu queria a sua ajuda. Será que alguém teria alguma dica? E eu vou pedir que você use o microfone se você for dar uma dica, porque a gente está gravando a aula. Será que você tem uma dica, Walter? Olha, eu não uso a folha, eu não uso encontros regulares, ligações regulares, mas eu tenho essa dica. Na minha prática, eu costumo fazer isso. Tem alguém que poderia nos ajudar? De repente você tem uma ideia, tem algo que você está fazendo, que de repente você fala, poxa, olha, isso tem dado certo para mim e quero compartilhar. Eu sei, eu gostaria de falar, mas eu prefiro que vocês digam. Fica mais vivo, fica mais real. Eu sei de alguns de vocês que fazem, se vocês não falarem, eu vou falar, fala seu. A câmera trava, a gravação trava, né? Tem alguém que pode falar? Se não, vou usar o exemplo de vocês sem dar o nome de vocês. Obrigado, minha irmã. Deixa eu levar para você. Boa noite.
Na verdade, só para avisar, o som, a gente não tem o som aqui, tá? É só a gravação, então você tem que falar alto pra gente ouvir, mas a gente consegue gravar. Boa noite. Boa O nosso exemplo de ferramenta, nós estamos usando de uma rede social, WhatsApp, estamos caminhando com irmãos, e para a gente não perder, porque temos compromissos, e para não perdermos esse contato diário, nós estamos fazendo estudo de um livro através do WhatsApp, e cada um lê um capítulo por dia e coloca no grupo o comentário. E os outros comentam também logo a seguir, e cada dia um que posta o capítulo do livro da Bíblia, para a gente ver, e nós não dispensamos também esse encontro presencial, oração presencial. Só que, por causa dos compromissos, é difícil acontecer com regularidade, tem que bater as folgas, etc. e tal. Sensacional. E tem sido interessante. Que legal, parabéns, muito legal. Você está vendo, gente, que a gente cria um meio, a gente descobre uma ferramenta, a gente cria uma ferramenta. Eu conheço outros que estão aqui, por exemplo, que se encontram rotineiramente em um grupo de pessoas mais próximas, que já confiam entre si, que já caminham juntos e se incentivam, se encorajam, usando também algumas ferramentas ali. Queridos, eu vou parar por aqui. Na semana que vem nós vamos ver muitas outras ferramentas, nós vamos ver outras formas práticas de como vencer e de como superar as dificuldades na da vontade cristã. Muito obrigado pelo tempo de vocês, Deus abençoe e até já já no culto. Se tiver perguntas, entreguem para o Francisco que eu anexo a próxima aula.